convidada de hoje é a professora Georgia Andrade, da Diretoria de Ensino de Mauá, que vem conversar um pouquinho com a gente hoje. Bem-vinda, Georgia. Por favor, se apresente. Obrigada, boa tarde. Eu sou a professora Georgia, como o Serginho falou. Eu tenho formação em Educação Física e em Pedagogia. Educação Física, eu estudei na FEFISA, na finada FEFISA. Na época que eu fiz o curso, eram 3 anos ainda. Então, eu fiz em 85, 86 e 87. E desde 87 que eu dou aula de Educação Física Escolar. Depois, eu fiz a pedagogia, acabei algumas vezes indo para a direção, voltando, mas a minha paixão mesmo é a área de Educação Física. Estou aberta a perguntas. Sou casada, tenho 2 filhos. Meus filhos provavelmente são mais velhos que vocês. Eu tenho um filho de 28, que fez engenharia ambiental e depois a civil. E um mais novo, de 26, que fez TI, mas ele é faixa roxa de jiu-jitsu. Estou aberta a perguntas. Uma das perguntas é sobre a sua área de atuação. Como foi sua inserção no mercado de trabalho? Então, Levando em consideração que você é mulher também, essas questões. Ilha, nós somos porreta. Presta atenção. Eu estava no 2º ano de faculdade, naquela época podia dar aula o estudante, né? A gente tinha essa permissão. Então, eu recebi o convite, porque um professor de uma escola particular teve que se afastar e eu assumi as aulas dele. Então, foi a primeira turma que eu peguei, naquela época era 6ª, 7ª, 8ª e o que é hoje ensino médio. E eu ainda fazia faculdade. Só vou fazer uma parte. Nesse ano que eu dei essas aulas aí, eu dei aula para um monte de aluno, e entre eles, a sogra do meu filho. Tá bom para vocês? Aí, hoje, depois de um tempo, veio aqui, eles já casados, os 2, e meu filho mora junto com a filha deles. Foram meus alunos, gente. Tudo bem que foi a primeira turma, né? Eu tinha ainda 18 anos. Desde então, eu renovei o contrato nessa escola e depois eu continuei nessa escola particular e fui para um clube. Fui dar aula de natação num clube. E eu estava lá no clube, belezinha, bonitinha, só que tinha o plantão de final de semana, né? Não sei se vocês já trabalharam em clube, e naquela época eu namorava, aquela coisa era muito pesado. Final de semana, alternado, a gente ficava lá cuidando da piscina. Então, foi quando apareceu para mim umas aulas em uma escola estadual. E eu aceitei, porque era uma carga boa, tipo, todo período da manhã, mas eu ainda com aquela cabeça de faculdade, de modalidade e tal, e caí de paraquedas numa turminha, em algumas turminhas que se chamavam naquela época ciclo básico. Não sei se vocês já ouviram falar. 1º e 2º ano, tá? 1ª e 2ª série. E aí foi que eu comecei a aprender a trabalhar educação física, entendeu? Porque na faculdade a gente vê tudo lindo, maravilhoso, mas, gente, só vai aprender a hora que você assumir e que você sentir, olha, é comigo agora, entendeu? Mas desde então, gente, eu já saí do estado, já voltei, já fiz outras coisas. Eu fui até candidata a vereadora, não recomendo, tá? Para vocês, mas nunca eu fiquei sem ter onde trabalhar, sem ter escola. Por quê? Pelo contrário, eu sempre recuso proposta de trabalho, porque não falta mesmo. Eu acho que quando você faz uma coisa que você gosta, aí não tem, entendeu? Não tem problema. E agora, né? Pensa, eu já estou com o meu pedido de aposentadoria encaminhado. Estou reaprendendo a trabalhar online com os meus alunos, né? Então, eu passo a brincadeira,
Olha, eles não entendem, manda áudio, eu gravo áudio e assim vai. É sempre um aprender, viu? Acho que Professora, todo dia você aprende. Aliás, a gente aprende mais com o aluno, viu? Diga, do que eles com a gente. Pode falar. Áudio. hola, eu sou Cláudia de Espanha. Eu não posso poner a Olá, câmera Cláudia! porque é mais... Hola, ¿me escucha bien? Sim. Sim. Muito bem. Sí. Ok, mi pregunta. Cuando você se enfrentou a la clase con las nuevas crianças, foi muito difícil ou você gostou? Porque você, ¿qué objetivos tenía con eles cuando era la primera vez que iba a dar clase? Olha, na primeira vez, quando eu me deparei com a sala, você está com tudo aquilo fresquinho da faculdade e tal. Então eu só pensava assim: bom, como eu peguei aluno pequeno, eu não posso trabalhar modalidade com ele, eu tenho que trabalhar brincadeira. E aí eu fui assim, brincando com eles e desenvolvendo, entendeu? Não foi tão difícil assim. A única coisa que a escola que eu peguei no início, ela não tinha quadra. E aí vocês pode ser que se deparem com muitas situações assim. Falta de material. Gente, hoje estou me aposentando na escola que eu estou e eu tenho problema de material. O ano passado, no final do ano, quando fui trabalhar a introdução do basquete no quinto ano, eu levei a bola do meu filho. Quer dizer, é uma coisa assim. é, Além de todos os entraves que a gente tem dessa nova geração, tudo para eles é muito instantâneo, vou dizer assim, né? O aluno que há 30 anos atrás, né, 20 anos atrás, você brincava, você entretinha ele com uma brincadeira. O aluno de hoje é muito diferente, tá? Tudo que você vai apresentar, ele já viu em alguma maneira ou não se aprofundou naquilo, né? Ah, professora, já sei, mas eu quero fazer outra coisa, porque eles são muito imediatistas, né? Então, mas naquela época, respondendo a sua pergunta, a maior dificuldade. Vou dar um exemplo já entrando na educação física adaptada. Nessa escola que não tinha quadra, eu dava aula no pátio. Era uma escola bem pequenininha, então era o pátio e as salas ficavam em volta do pátio, né? E entrei na sala. Só que essa escola aí tinha uma sala de recurso para deficiente visual. Entrei na sala de aula, ninguém me falou nada, porque assim, você quando chega lá, os professores, a direção, todo mundo, ai, graças a Deus que veio a educação física, e põe você na sala. Aí você vai fazendo aquele bem bolado. Você se apresenta, eu sou um pouco chata, eu faço um monte de combinado. Primeira aula é combinado, porque não é fácil, né? A gente pega uma turma de 30, hoje as turmas têm em média 30 no estado, estou falando. E aí você vai para a quadra, se você soltar sem combinar, sem orientar, é um horror, né? Bom, cheguei nessa sala aí a diretora só falou: olha, professora, eu falei, onde é a quadra? Ela falou: olha, aqui não tem quadra. Você fica na sala uma vez na semana, são 2 aulas semanais, né? E na outra você vai no pátio para não bater com outro professor. Falei, tá bom. Entrei na sala, na primeira carteira tinha um aluno. Gente, eu não lembro o nome dele. Só sei dizer que ele era cego. E aí eu olhei assim, eu falei, meu Deus, eu vou fazer uma brincadeira dentro da sala, eu vou arrastar carteira. E aí, como que eu vou fazer com esse aluno, né? Fiquei pensando, falei, já sei. Vamos fazer um vivo morto. Beleza. Aí vamos lá. Vivo, morto, vivo. Ainda aquele vivo morto basiquinho e tal, porque era 20 anos atrás, né, gente? Mais de 20. Aí o que aconteceu? Quem ganhou? Alguém me responde? Quem ganhou a brincadeira? Tô abrindo para vocês. El Cláudia, me ciego. responde. O aluno cego. El... Por que ele ganhou? Porque eu protegi ele? Não, não protegi ele. Porque, Porque ele com estava acostumbrado, certeza, não?
a percepção auditiva dele é muito melhor do que a dos outros que enxergam, entendeu? Então, assim, foi logo no início da minha carreira, eu pensei, meu Deus, carreira, hein? Eu pensei, meu Deus, é tanto que a gente tem que aprender, assim. Então, cada sala, cada turma, você vai aprendendo. Você, por mais que você estude, que você planeje a sua aula, você planeja a sua aula lindinha. Não, hoje eu vou fazer isso, isso, isso. Você chega lá, um aluno, às vezes, muda todo o curso do seu plano de aula. Então, assim, as maiores dificuldades que eu encontrei naquela época era assim, era muito nova, não tinha maturidade. Hoje eu tenho mais segurança. Então, eu entro na sala de aula, eu me divirto com eles. Já tem mais de 10 anos que eu não pego aluno do ciclo 2, só do ciclo 1. A minha escola foi transformada em ciclo 1, então eu dou aula do primeiro ao quinto ano. Então, o mais velho tem 11 anos, tá? Mas eu já dei aula para ensino médio, já dei aula até para a turma de magistério na época. Elas faziam magistério e elas tinham o componente educação física no currículo delas. Então, mas hoje em dia, vamos dizer que eu não tenho maturidade para lidar com adolescente, entendeu? Agora, os alunos até os 12 anos, aí eu me divirto com ele. Tanto é que... E, professora, Diga. não sei se entendi bem. Esse foi o primeiro momento que você teve um contato com a educação física adaptada, sim? Sim, foi. Eu tenho outra pergunta com isso. Pode Você falar. conhecia professores anteriores que haviam falado com você sobre a educação física adaptada ou não? Não, Não tinha nada de experiência, não? nada. Estou falando para você de Vou até engatar uma pergunta nessa, Georgia. Você teve na faculdade curso de adaptada? Não, meu bem. Olha, eu estou falando de 1988. Então, o que acontece? Não tinha no currículo, certo? É muito novo, né? Isso para nós é novo, para eles não, mas para nós é novo, né? Então é assim, a gente já fazia adaptação sem ter mesmo aquilo trabalhado no currículo, né? E teve. Tá bom? E professora, Diga. tudo bem? Eu sou o Felipe de São Caetano. Oi, vizinho. Vizinha, eu queria saber se você teve algum outro caso relacionado com educação física adaptada, se você podia contar pra gente. Como é que você se adaptou, como é que você adaptou a sua aula, se teve alguma outra deficiência além do cego. Queria que você contasse um pouquinho pra gente. Olha, este ano eu tenho 16 turmas, né? Nas 16 turmas, no mínimo 2 inclusões em cada sala. Isso esse ano. Então, eu vou te falar assim, olha, eu tenho autista, tenho deficiente físico, tenho um cadeirante, tá? E ao longo desses anos todos, eu já trabalhei com vários tipos de alunos assim. Eu vou falar para vocês do estado, não sei em escola particular como é que funciona. É muito complicado. É muito complicado. Então, vamos lá. No ciclo 1, que é onde eu trabalho, as professoras, elas acompanham, elas são obrigadas, por lei, a acompanhar a aula do professor, certo? Do professor especialista, que a gente é especialista no ciclo 1. Então, o que eu faço? Falo, olha, professora, eu preciso do seu apoio, porque, veja bem, eu tenho um autista, eu tenho lá os 30, aí eu propus uma atividade. Eu estou com os 30 na quadra, minha quadra não tem mais portão, então ela é aberta, ela vai para o estacionamento. E o que acontece com esse meu aluno autista? Ele sai correndo, entendeu? Então, aí a minha pergunta é: eu fico com os 29 e deixo ele correr? Ou eu vou atrás desse um e deixo os 29 sozinhos? Deixa os 29. É Então, é difícil. muito difícil. Eles têm uma cuidadora, que é a cuidadora do estado, ela tem um contrato que é assim: ela não pode entrar na sala de aula, ela tem que auxiliar o aluno na alimentação e na higiene pessoal. Então, só que na educação física, eu
já converso com a minha diretora. Eu falo, ó, eu quero a cuidadora junto, porque assim, para esses casos, em outros casos, por exemplo, você vai dar uma atividade, para ele tem que ser adaptada, entendeu? É assim, tem aluno que não admite dividir a bola. Então tá, você tá lá, você deu um jogo. E aí ele pegou a bola. Ele não vai passar a bola. Ele não passa. Aí começa a dar briga, porque os alunos querem, passa, passa. E ele não passa. Ele não entende, você entendeu? Então, às vezes eu tenho que fazer duas atividades. Uma, que é a atividade que é o objetivo, o foco daquela aula. E a outra, eu vou revezando com os alunos para que ele possa fazer uma atividade, mas sem deixá-lo de lado, entendeu? O ano passado, a gente foi fazer um trabalho de ritmo e tinha um aluno que ele não tinha laudo, né? Quando a criança é laudada, ela tem uma série de benefícios. Então, ela tem esse cuidador, né? Ela tem a sala de recurso. Só que muitos pais ainda se negam a buscar esse laudo. E aí coloca na sala de aula. No estado, esse aluno vai sendo aprovado, ele vai sendo promovido, e ele vai indo. Então, ele chegou lá no 5º ano, e aí a gente estava numa atividade sem laudo, sem nada. Então, ele sempre participava, mas assim, você via que a velocidade dele não acompanhava. Mas tudo bem, a gente estava sempre inserindo ele na atividade. E aí foi no dia de trabalhar o ritmo. Aí a gente fez um trabalho com garrafa PET e fizemos uma brincadeira dos escravos de Jó. Então eu fiz assim, em duplas, depois em trio, fui aumentando até ficar uma roda só. E esse menininho caiu na dupla com o Gustavo. O nome dele eu não lembro. Eu sei que o Gustavo que era meu santo, porque o Gustavo ficou com ele. Beleza, na dupla. Depois, quando era trio, era para trocar. E o Gustavo falava, Pro, eu não vou trocar, eu vou ficar com ele. Por quê? O Gustavo ajudava ele, você entendeu? Na hora de você fazer uma atividade e inserir essa criança num grupo de 4, e até quando foi a roda única, se não fosse o Gustavo ali do lado, você entendeu? Então é assim, você vai aprendendo todo dia. Não tem receita pronta, gente. E educação, no nosso caso, educação física adaptada. E a gente trabalha a diversidade com eles, trabalha a inclusão, tudo bonitinho. Mas, gente, sempre tem o entrave, tá? A minha escola tem muita escada, os banheiros todos ficam embaixo. Então, é assim, é complicado, viu? Eu não vou desanimar vocês, porque eu tenho um aluno, olha, eu não lembro o nome dele, se era Rômulo, autista. Ele adorava a minha aula. Então, ele olhava para mim e falava, apito, apito. Eu ando com apito aqui, né? Beleza. Aí um dia ele tentou apitar o meu apito. Aí eu falei para ele, olha, sabe o que acontece? Apito é igual escova de dente. Cada um tem o seu. Você põe na boca, né? Pensa agora com o Covid, ele apitando meu apito. Aí, o que aconteceu? Eu comprei um apito para ele. É lógico que não era um Fox, né? Mas eu comprei um apito para ele. Aí ele falou assim, casa, que ele queria levar para casa. Beleza. Levou para cá. Esse menino ficou a maior alegria. Só que eu falava, ó, você tem que levar, mas você vai trazer. No outro dia, é óbvio que ele não trouxe, né? Que o cachorro dele comeu o apito. Aí, todo dia ele queria um apito. Ele não prestava atenção em aula nenhuma. Só a minha aula ele fazia inteirinha. Inteirinha a minha aula. Então, assim, não dá para saber, porque mesmo o autismo, ele tem vários graus, são várias faixas, é muita sensibilidade do professor, tá? E também, você tem que dar sorte da turma ser bem trabalhadinha também. Sorte e fazer também um trabalho, né? De inclusão desse aluno. Mas é muito engraçado. Olha, gente, eu queria que vocês estivessem lá para ver. Eu dou uma brincadeira no começo do ano para quebrar o gelo, assim. Trabalho velocidade, viu, Serginho? Aí chama Bulldog, como se fosse uma mãe da rua. Não sei se vocês conhecem o Bulldog. Um fica no meio, aí os outros ficam na linha. Você apita, eles passam para outra linha. Quem está no meio tem que levantar do chão e gritar Bulldog.
para pegar. Quem pega fica no meio. Se você visse o Gabrielzinho de cadeira de rodas brincando de bulldog, vocês falam, não é possível que ele brinca de bulldog. Na hora que tem que levantar, ele trava a roda da cadeira dele, ninguém levanta ele. Ele é muito inteligente. Só vai levantar quando tiver muita gente lá no meio, você entendeu? Então, assim, a gente aprende todo dia com eles. Na verdade, a educação física é uma paixão, né? Vocês sabem, né? Que ninguém vai ficar rico, né? É assim, a não ser que vocês sejam, sei lá, que dê sorte, né? E seja professor da USP, igual o Serginho, né? Mas é assim, todo dia você aprende. É uma delícia. Eu fiquei na gestão, fiquei 3 anos fora, trabalhando na direção de escola. Também gosto. Quando eu voltei para minha escola, quando eu saí, me afastei, a quadra era coberta, tinha um alambrado todo em volta e um portão, era ótimo. Entrava, fechava e aí dominava. Quando cheguei lá, quadra descoberta, sem grade, sem portão. Então, é uma aventura agora, né? Porque a saída da quadra dá bem no estacionamento. Então, toda hora tem carro manobrando e assim vai. Nossa, eu falo, né? Melhor parar. O Kevin está falando Vai que ele ser vai ser rico, rico sim. com Isso você. mesmo. Isso mesmo. Se apresente para a Georgia. Georgia, tem uma pergunta, Roberto. Diga. Pode falar. O Kevin vai falar? Oi. Bom, Georgia, o comportamento dos alunos em relação a essa aula de inclusão, como que é na sua aula? Como foi, né? Olha, os alunos... Os amiguinhos dele. Sim, eles recebem muito bem. Muito bem. Sempre tem um aluno que quer ajudar. É impressionante. Sempre tem um aluno que está lá e ajuda. Esse da cadeira de roda, a cuidadora leva ele até a quadra e lá, às vezes ele sai da cadeira, mas ele não tem as pernas. Então, ele precisa de ajuda. Mas é muito legal de ver. Eles todos ajudam. A maioria ajuda. Principalmente aquele que tem um irmãozinho, que tem um parente. Porque, olha, não sei o que acontece, mas tem muita inclusão, viu? Tem muita inclusão na escola. Na minha escola, esse ano, entraram 25 inclusões. Fora os que já tinha, né? Entendeu? Por que a sua escola tem sido referência de inclusão? Não entendi. Porque tua escola... Roberto, tem gente falando perto aí. Por que tua escola tem sido referência de inclusão? Entrar 25... A minha? Quem disse que a minha, coitadinha? Não é referência não, viu? Não tem, aliás, acho que não tem referência de inclusão, né? Porque tá bem complicado, viu, Serginho? No estado. Na verdade, essas crianças não são incluídas no estado, você sabe, né? Posso falar? Elas estão lá participando, mas elas não são incluídas. Então, eu tenho, assim, uma crítica a fazer. Eu acho que isso não é inclusão. A partir do momento que você não tem um trabalho específico para aquele aluno, você imagina uma professora alfabetizadora tá pegando 30 alunos de 6 anos no primeiro aninho. 30 alunos, vou repetir, de 6 aninhos. Você conhece alguma criança de 6 aninhos? Ela dá trabalho? Sozinha? Imagina 30. Aí, entre esses 30, você põe um autista, um DM. Pensa. É para essa mulher ficar louca ou não é? Aí tá, você prepara todo o material para sua aula, só que o material do autista ele é totalmente diferente. Então, assim, olha, professor tira leite de pedra, vocês sabem disso, mas que não tá fácil, não tá. Então, o Estado agora fez esse contrato das cuidadoras
que auxilia. Por exemplo, a criança precisa ir no banheiro, é a cuidadora que vai, mas ela não entra na sala de aula. E tem criança que dentro da sala não consegue segurar a caneta. Como é que faz? Né? Então é muito complicado. A nossa área é uma área privilegiada em vários sentidos. A nossa aula já é diferente, né? Tanto é que a gente não sofre tanto, eu acho que agora com esse negócio de ficar isolado, porque eu dou a comanda, eles já estão acostumados a pesquisar sobre o assunto, a buscar, entendeu? Não é aquilo tudo que o aluno quadradinho. Então, ele sai da sala, tal. Então, na nossa área, como eles já saem, eles já têm esse contato com os outros, é diferente, né? Mesmo assim, trabalhar com um aluno de inclusão não é fácil. Tem que ter muito Jorge, você teve estômago, um viu? Tem modelo que de ter formação. paciência. Você teve um modelo de formação na faculdade e hoje você é uma professora que está ensinando esses meninos e essas meninas a serem professores com a sua fala, né? Então, como é que se deu esse caminhar seu? Você falou, você aprendeu muito com os alunos, mas como é que você também, fora da escola, se deu? É alguma coisa sua que te potencializa essa aprendizagem? Como é que você cresceu nesse processo? Aí você tem um pouquinho de culpa, né? Porque foi assim, né? Eu sou uma pessoa muito dinâmica. Então, assim, não sou de ficar parada. Então, eu tô na escola, tô buscando. Nunca trabalhei só na escola, trabalhei em outros lugares em paralelo. E aí, o que que acontece? Eu recebi em 2001 um convite para ir trabalhar na diretoria de ensino, para coordenar os profissionais de educação física da rede estadual da diretoria de Mauá. Então, naquela época, eram 102 escolas, né? E eu coordenava Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. E foi quando conheci o professor Sérgio Roberto Silveira e a Maria Elisa, né? Naquele projeto na época era aceleração, né, Serginho? Que a gente começou a falar de educação física de uma maneira diferente, tá? E também tem outra coisa, né? O profissional, quando de educação física, você chega na escola, não foi uma vez só que eu cheguei na escola e fui recebida pelo diretor ou diretora e elas falaram: olha, não é porque é educação física que não vai trabalhar, viu? Aqui nessa escola você vai ter que trabalhar. Aí eu falava para eles assim, eu falei assim, então, você espera para ver meu trabalho e depois você fala comigo, tá bom? Então depois você vem me falar. Então, eu nunca tive problema com o diretor, com o coordenador, nunca. Porque assim, você está lá para dar a tua aula, para fazer a tua parte. Só que a sua aula, ela também está embasada em toda aquela parte burocrática, então você tem que ser, vamos dizer, correto com os prazos, com a papelada, diário, tudo. E a gente sempre pagou muito preço de uma geração anterior à nossa, que era muito desleixada, né? Então, a gente sofre até hoje. Você quer ver eu ficar brava? É falar, educação física, você joga uma bolinha? Putz, aí eu vou fechar a cara. Tanto é que meus filhos falam, vai mãe, vai logo lá jogar sua bolinha, quando eles querem me provocar, entendeu? É um trabalho muito sério. Eu falo que a educação física é apaixonante. Voltando à pergunta do Serginho. Nós começamos a iniciar esse trabalho de desenvolver as atividades para atender aquele grupo específico, que era um grupo que tinha defasagem de idade na sala, né? E depois, por sorte, por muita batalha nossa também, nós conseguimos que o ciclo 1 voltasse a ter as aulas de educação física e arte no currículo. Então, foi quando a gente voltou a fazer um trabalho de formação dos pequenininhos, porque nós ficamos um tempão
sem atuar no ciclo 1. E aí você pegava o aluno na quinta série, naquela época, que ele não conseguia nem bater uma bola de basquete. Hoje eles não batem, mas é por outros motivos, né? Agora, se for trabalhado bonitinho, você pega ele no começo, não tem como, né? Você vai trabalhando e estudando os temas, e aí vai. É um caminho sem volta. Só que, se você não fizer o aluno, se você não prender a atenção do aluno, se não fizer ele gostar da atividade, tudo bem que nem todo mundo gosta de tudo, né? Mas em alguma coisa ele vai ter que gostar, né? Eu falo para os meus alunos, olha, a educação física está aqui para te mostrar um monte de coisa. Primeira coisa, quando você chega na escola, professora, hoje tem futebol? Aí eu falo assim, ó, presta atenção, a professora não vai dar futebol, não adianta perguntar para mim, entendeu? Então, eu não vou dar futebol. Você vai conhecer tanta coisa legal na minha aula que você vai esquecer que futebol existe. Nós não vamos jogar bola? Vamos jogar várias bolas, você vai ver. Então, e aí foi. Então, esse trabalho que a gente fez lá com o Serginho, ele abriu um horizonte, né? Porque até então a gente tinha uma cabeça diferente para a educação física. Educação física era modalidade, acabou. Depois, com todo esse trabalho, e vai estudar, e vai desenvolver, né? E aí você vai se apaixonando, né? Porque cada série, ela tem uma seleção de conteúdos, uma seleção de temas que você vai buscando e desenvolvendo com eles. Então, é o que eu falo, o aluno aprende, mas você aprende muito com o aluno também, né? Eu vou fazer uma pergunta só emendando um pouco. É que você fala tanto que a gente é apaixonado, por isso que a gente acaba se envolvendo. O que te levou a se envolver com educação física? Como você escolheu isso como profissão? Olha, vocês não contam para ninguém? Quando eu prestei FUVEST para veterinária. Eu queria ser veterinária. E aí, o que aconteceu? Por causa de 2 pontinhos, eu não passei. E aí, eu chorava. Aí, e o meu pai falava, filha, e tinha também no interior. Para fazer no interior, eu teria que morar fora, tal. Aí ele falou assim, filha, mas não tem mais nada que você gosta de fazer? E eu tinha certeza que eu ia passar na USP e não passei, tá? Aí, o que acontece? Eu falei assim, pai, eu gosto muito de educação física, né? De todos que eu tinha feito e tal, mas eu queria. Ele falou assim, então, por que você não tenta? E depois, se você não gostar, você muda. Aí, o ano que vem, você tenta de novo. Aí, aqui na minha região, eram muitas faculdades. Tinha a FEFISA, né? Tinha a FEC, que depois mudou de nome, agora acho que é UNIA. E tinha também a de Mogi, que também é relativamente perto. O pessoal daqui fazia muito Mogi. Aí eu prestei a de São Caetano e aqui a FEFISA. Passei na FEFISA, comecei a fazer o curso, comecei a gostar tanto, que no final do ano meu pai falou, e aí? Você vai fazer? Eu falei, não, eu não vou. Não vou porque eu não imaginei que a educação física era tão bom assim. E aí eu foi um caminho sem volta, entendeu? E não me arrependo, hein? O que é o principal, né? O que é o principal. Oi, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Dentro desse mesmo tema, como que você veria a valorização da educação física dentro da escola, hoje e antigamente? Então, Fábio, deixa eu te falar. É como eu te falei, né? Você chega na escola e fala, mas é o seguinte, hein? Professor de educação física aqui tem que trabalhar. Por conta de uma herança que a gente carrega de uma educação física que era trabalhada de uma maneira errada, né? Mas aí eu falo, a gente tem o nosso papel dentro da escola. Então é assim, o diretor pergunta, quem vai participar do conselho de escola?
Educação física nunca vai. Educação física nunca dá. Eu preciso de alguém para PM. Educação física não vai, não vai. E aí, o que acontece? Você vai ficando de lado. Você vai ficando deixado de lado, entendeu? Então, nós temos o papel de assumir essa função. Então, é assim, eu dou minha aula, mas eu faço questão de ser reconhecida, tá? Então, é assim, a professora, dia do desafio. Dia do desafio. É com a professora Jorge. Eu falo, não, é com todo mundo, é da escola inteira. Eu posso aplicar uma sugestão e todo mundo tem que ir comigo, sabe? Você tem que fazer parte do grupo. O professor de educação física, ele é muito acostumado a ficar distanciado do grupo. E isso influencia na sua aula, entendeu? Educação física, ela não pode ser vista dissociada, né, do processo de educação. Então, o que eu falo? Nós somos agentes educadores. No meu caso, alfabetizadores. A educação física é alfabetizadora, sim. O professor de educação física do ciclo 1, ele é um agente alfabetizador dentro da escola. Então, meu trabalho tem que andar junto com o trabalho da professora, tá? Quantas brincadeiras a gente não faz em conjunto? A professora está falando disso, você vai lá e faz a atividade junto. Então, isso faz você... É responsabilidade do professor. Porque, assim, a gente já tem essa imagem. Se você for recuando, você não ocupa esse espaço. Entendeu? Então, o professor tem que chegar na escola e ocupar o espaço dele. Essa é a minha opinião, né? E, professora, você comentou que a área de educação física sofre, para mim, o que você falou agora foi que parece que a área de educação física sofre um certo preconceito dentro da escola. Sempre. A senhora, como mulher, tendo atuado na educação física, você sentiu algum tipo de preconceito por ser mulher atuando na educação física? E como é que você lidou com isso? Nunca senti. Nunca senti. Como eu te falei, né? Eu coordenava quase 500 professores, né? Entre eles tinha inclusive um professor que tinha sido meu treinador de vôlei. Aí ele falava, Jorge, eu só venho na reunião porque é você. Ele falava. Nas outras, porque ele tinha clube, né? Ele falava, eu podia pegar uma atestado no clube. Não, eu só venho na reunião porque é você. Entendeu? Então, nunca tive. É o que eu falo, você tem que ocupar o seu lugar, entendeu? Você tá lá para fazer aquilo. Então, vamos fazer bem feito, né? Entendi. E você acabou falando também desse professor de vôlei e tal. Teve algum... E você também falou que gostava da educação física já antes. Teve algum professor que te influenciou com isso? Alguma memória boa que você teve de algum professor de educação física que te fez a educação física ser essa segunda opção da senhora? Então, segunda que virou primeira, né? Virou minha vida depois, né? É o seguinte, quando eu fiz de primeira a oitava série, educação física feminina era separada do masculino. Vocês sabiam disso? E aí, o que acontece? Eu tinha uma professora, a partir da quinta série, né? Eu tive uma professora, até a oitava foi a mesma. Adorava ela. Ela era muito assim, ela me influenciou mesmo. Ela, já naquela época, ela começava a aula dentro da sala, ela explicava na lousa o que a gente ia fazer lá fora. Então, eu acho que isso eu faço até hoje por causa dela. Porque não adianta você sair com ele sem saber o que vai fazer, né? Só que tinha uma coisa, ela só ficava com as meninas e os meninos com o outro professor. E aí, ela nunca dava queimada. E eu via os meninos jogando queimada e eu queria jogar queimada, né? Aí eu falava, nossa senhora, mas olha que jogo, professora, olha, se tudo correr bem no final do ano, a gente vai fazer uma queimada da sala inteira. Porque acho que no final do ano eles faziam o campeonato lá, né? Que eu lembro, era isso. Gente, pensa numa pessoa feliz da vida. Eu fiquei o ano inteiro esperando para jogar queimada com eles, porque a queimada das meninas, filho, era uma Maria Mole, né?
Era um horror. Eu via a queimada deles, aí eu olhava a queimada nossa e falava, não, não é possível, não é possível. Eu quero jogar com eles, né? Que era a força, o dinamismo, né? Era diferente, entendeu? E os meninos, eles eram tratados de uma outra maneira, né? A nossa educação física era meio que, né? A deles parecia que era para valer e a nossa não valia, entendeu? Era essa a impressão que eu tinha. Aí depois o ensino médio já foi junto, beleza. Só que assim, na época do ensino médio foi quando eu treinei um pouquinho de vôlei, comecei a jogar, depois aí fui para o ensino médio, acabou terminando o ensino médio, acabou parando de treinar, né? Que treinamento é diferente, né? O cara quer ser atleta, né? É diferente se você quer trilhar outro caminho. Mas assim, eu acho que foi a professora Lúcia mesmo. Ela, ela tinha, sabe, um posicionamento em relação à alimentação, em relação já naquela época que era muito diferente. Eu falo, hoje eu converso com vocês como se estivesse falando com os meus filhos. A cabeça da gente era diferente, sabe? A gente não tinha tanta alternativa como vocês têm, tantas possibilidades, né? Hoje você pega aí, você tá tudo no seu celular, né? Você tem um mundo no celular. Pra gente não, era tudo muito difícil. Tem um exemplo que minha mãe sempre dava. No começo do ano, o uniforme da minha escola era um agasalho Adidas, azul com a lista branca. Vocês conhecem, né? A listinha branca. Em fevereiro, minha mãe comprava um agasalho novo. Em março, meu agasalho já estava rasgado no joelho. Porque no intervalo, a gente jogava bobinho, roda de vôlei, tudo assim. Então, assim, a minha vida foi muito assim. Eu não sei por que eu queria veterinária, sabe? Eu acho que eu já devia ter pensado na educação física primeiro. Ô, Jorge, Respondi? você é filha única? Não. Eu tenho uma irmã mais velha. Minha irmã tem 7 anos a mais que eu. Aí ela casou cedo, a minha irmã. E ela fazia belas artes. Ficou grávida, trancou. Aí ela começou a fazer nutrição. Ficou grávida do segundo filho, trancou. Aí ela falou: eu vou fazer educação física com você. Eu falei: vamos. Eu estava no terceiro, ela estava no primeiro. Aí, adivinha? Veio a Gabriela, ela perdeu. Até hoje ela se arrepende, sabia? Porque ela gostava, ela nunca tinha tentado para educação física. Mas quando eu fazia educação física, eu comecei a dar aula, ela ficou tão empolgada, ela falou, é isso que eu quero. Falei, então vamos. E a minha irmã sempre foi nadadora e ela era atleta de natação. Eu falei, então vamos embora. E ela, até que ela terminou o primeiro ano, viu? Depois trancou, não voltou mais. Os alunos estão percebendo esse empoderamento de mulher que você é. Né? Ai, meu Deus. É verdade. Como é que se deu sua criação para se tornar essa mulher que você é hoje? Olha, vou falar assim, primeiro, o meu pai, diferente dos irmãos dele, eu tenho uma prima que ela tem trauma até hoje, que o pai dela não deixava, não queria. Olha, filha, fez até o terceiro do colegial, tá bom, você vai casar, você vai ficar em casa. Meu pai diferente, sempre, toda a vida, ele falava, filha, estuda, tenha uma profissão, você não precisa depender de marido. Meu pai sempre falava isso, entendeu? Tudo bem, né? Que a gente fez educação física. Não, mas é assim. Eu acho que foi mesmo disso, sabe? Minha mãe também, ela era muito batalhadora. Eles se separaram, eles tinham 25 anos de casada, resolveram se separar. E aí a minha mãe foi aprender a dirigir, isso ela já tinha uma idade mais ou menos. Foi começar a procurar emprego, ela foi a primeira vendedora de Natura de Mauá. Então ela tinha todas as condecorações lá, bonitinha. Ela faleceu, né? Já tem um tempo agora. Só que assim, ela não era de ficar esperando também, entendeu? Então assim, não vou esperar. Então assim, olha, e eu acho que é muito da nossa geração. Diferente da geração dos meus filhos. Eu fui criada para buscar o meu caminho. Então eles falavam assim, ó, estuda, vai buscar o que você quer. Então era muito disso. E eu vejo isso, a nossa geração foi muito assim, né? Olha, existe a possibilidade, se você for atrás. Agora, é muito diferente. A gente dá tudo, né? Dá tudo pro filhinho. Ai, filhinho.
Até eles perceberem que tem que ir atrás, demora, né? Não sei se é o caso dos seus alunos. Georgia, casou, 2 filhos homens, Ah, e você sim, que manda na casa. é. Aqui é o seguinte. Aqui é a ditadura da cueca, mas quem manda sou eu. Como é que faz negociação com o marido para poder ter tudo que você faz hoje? Bom, Serginho, você me deu muito problema, primeiro. Porque Eu? quando eu fui para a coordenação lá, quando eu fui para a oficina pedagógica, eu passei a trabalhar o dia inteiro, né? E assim, como professora, você com um filho pequeno, era a melhor coisa que tinha. Então, por exemplo, eu colocava eles à tarde na escola e pegava aula à tarde. Se eu desse aula de manhã, eles estariam de manhã, entendeu? Aí o que aconteceu? Estou bem, bonitinha, fui para o núcleo lá, né? Para a oficina pedagógica. Aí eram 40 horas. Então, vamos achar uma maneira dessas crianças, o que eles vão fazer? Vão fazer futebol, vão fazer inglês, vão fazer não sei o quê, né? Para preencher esse espaço, né? Ficar um período sem a mãe, né? Beleza. E aí eu sempre tive as minhas secretárias do lar que me ajudaram também. Tudo bem. Só que às vezes vinha uma convocação, né, Serginho? Convocação, por exemplo, Serra Negra, né? Onde mais? Serra do Japi, Águas de Lindóia. Águas de Lindóia, e fora o gestão, né? O circuito gestão que também levava. Gente, pensa no marido bravo, pensa. Porque na segunda-feira ele ficava bem, segunda, terça, porque aí tudo que eu fazia, ele tinha que fazer o que ele faz, a função dele, mais a minha, né? Apesar de ter a secretária, de ter a minha mãe que ajudava, assim, mas quem tem que levar na escola? Quem tem que fazer a lição? Chegou na quinta-feira, nunca me esqueço, o sócio do meu marido ligou para mim. Aí eu tava, acho que em Serra Negra, não sei. Aí ele falou assim: Ô Jorge, posso fazer uma pergunta? Eu falei: pode. Quando você volta? Aí eu falei: amanhã. Eu acho que amanhã ao meio-dia a gente está dispensada, né? Graças a Deus, eu não estou suportando mais, porque acho que ele descontava tudo lá, né? Você entendeu? É muita pressão. Gente, mulher já nasce com um carimbo de acúmulo de cargo, não tem jeito. Mulher, filha, não tem jeito. Por mais que o marido ajude e tal, é puxado, hein? É puxado. Ainda bem que na educação a gente ainda tem essa flexibilidade de pegar o horário na hora dos, né? Só sei que foi assim, viu? Ah, e hoje, aí, o que que aconteceu? Eles foram crescendo, né? E foram acostumando-se com isso, né? Hoje é o contrário, né? Hoje eles saem e eu fico, né? Mas é bem legal, viu? Eu não me arrependo, não, viu? Não me arrependo. Eu faria tudo de novo. Essa faz parte de uma das perguntas finais. Alguém tem alguma pergunta final antes de eu entrar no bate-bola final com a Georgia? Final? Ah, vai ter tanta coisa que eu não falei. Olha, já deu quase 1 hora, vai dar 1 hora. Sério? Nossa Senhora. Então Falta vai. 1 ou 3. Alguém tem alguma pergunta final para a Georgia? Então, agora, aquele momento assim, tipo, você maior. Aquele momento que eu pergunto, você vai ter que responder sem muito pensar. Ai, Senhor. Depois eu me arrependo, eu respondo no impulso e arrependo. Vamos lá. Vamos. Uma lembrança a ser apagada. Apagada? Ai, eu não sei. Será que foi quando eu cheguei na escola e minha quadra estava descoberta? Uma lembrança a ser guardada. Na sua vida como um Guardada? todo, Nossa, tem várias, tem tantas. Sabe o que eu mais gosto, Serginho? E as crianças estão me ouvindo. Olha eu chamando eles de criança. Não tem coisa que me deixe mais feliz. Eu encontrar um ex-aluno
fazendo educação física. Na época da FEFIS, a gente via, né, os alunos com uniforme. Eu falava, meu Deus, professora, ó, culpa sua. Então, isso aí não tem o que paga, entendeu? Não tem. Quem é a Georgia? Vixe, eu não sei não. George, não sei. Não sei dizer não sei dizer. Sei lá, acho que eu sou um furacão. Faria tudo de novo? Sim. Suas forças? Eu tenho muita fé. A minha família e a fé em Deus, né? Uma esperança? Ai, meu Deus, eu quero que as escolas sejam tão boazinhas com esses meninos. Queria tanto que a educação física tivesse um outro. Que ela fosse vista de uma maneira diferente, sabe? Não você ter que toda hora estar provando a sua importância. Olha, eu tô aqui. Toda hora a gente tem que estar reforçando a importância da educação física. Pô, será que eles não estão vendo? Né? Um país? Olha, eu tenho dupla nacionalidade. Eu até estava falando em espanhol com a minha amiga. Eu sou espanhola e sou brasileira. Eu amo o Brasil. ¡Oh, España! Olá, que tal? Aí, seria a Espanha. Brasil? Brasil e Espanha. Não. O país, você falou foi Espanha. Agora a pergunta é o Brasil. Como assim? O que te remete Brasil? Ai, meu Deus. Sei lá. Eu acho um país tão lindo, com tanta natureza. A gente podia sempre dar um exemplo, né? O Japão é tão pequenininho e ele vive da pesca, né? Olha o que ele tem de litoral. Olha o nosso litoral, né? Eu acho que se tivesse investimento, sabe? O brasileiro, eu acho que é a melhor raça que tem, não é? É um povo, é um povo. Ele não se abate, né? Ele vai buscar e vai buscar e vai buscar. Não sei. Eu acho que a gente precisava de mais atenção e carinho, sabe? Família? Minha família é tudo. E é grande, hein? O que eu tenho de sobrinho, filho? Meu sobrinho, eu trato, e sou ciumenta, eu trato sobrinho igual filho. Neto Ah, ainda não? eu tenho um neto peludo, o Norberto. Ah, é? É, a gente faz guarda compartilhada do Norberto agora, que o meu filho mudou. Então ele fica uma semana lá com o meu filho e a mulher, e eu fico com ele uma semana. Educação física? É tudo, é tudo. É vida, é energia, é saúde, é tudo. Esporte? Esporte já não é igual a educação física para mim, né? Eu tenho outra visão, né? Mas eu acho que se o esporte não levantar a bandeira, né? Se o esporte não que tem toda essa. Como que eu posso te explicar? Vamos falar de futebol, vai. O futebol, ele tem uma força tão grande, né? Ele podia tanto. A gente podia mudar tantas coisas através do esporte, né? É uma pena que as políticas públicas não enxerguem isso. Na verdade, o esporte não dá voto. É esse o problema, né? Então, é assim, se os nossos governantes tivessem essa cabeça, né? Vamos investir no esporte, vamos investir na escola, na educação, né? Eu acho que ia ser tudo muito diferente. Tá aí o exemplo de países que investem, né? Eu acho que chegando ao final da carreira, você alcançou os seus objetivos com a educação física lá do início da carreira? Sim, eu acho que 100% a gente não consegue, né? Mas assim, o que eu falo, o meu objetivo dentro da escola é fazer o aluno se apaixonar pela educação física, né?
eu falo para eles, olha, vocês têm um leque nas suas mãos. Você tem futebol, você tem o basquete, você tem o vôlei, você tem a ginástica, você tem... E vai, e vai. Em alguma dessas coisas, você vai se encontrar. É o que eu falo para os meus alunos. Porque, assim, eu lembro que eu não gostava de basquete. Até hoje eu não gosto muito. Mas, assim, a professora forçava, né? Aí você fazia, tal. Era uma coisa chata. Então, mas era uma coisa forçada. A gente não, né? A educação física mudou muito. Então, você sugere, você mostra, você apresenta para o aluno. O aluno foi apresentado para as modalidades, né? Aí, e ao mesmo tempo, se ele não conhecer, como ele vai saber para ele ser um adulto saudável, para ele ter uma atividade que ele pegue para ele, né? É que eu falo, vocês têm que ter uma coisa que vocês gostam de fazer. Não é possível que em uma dessas atividades vocês não vão gostar. Então, eu tive um aluno uma vez, gente, olha como eu falo, vou falar mais, hein? Ele dava muito trabalho, ele dava trabalho, ninguém segurava ele. E eu montei uma ACD, não sei se eles sabem o que é isso, uma turma de treinamento de xadrez na escola, porque eu tinha um espacinho lá, falei, deixa eu montar. Beleza. Aí passei nas salas fazendo a pesquisa, quem queria participar, ele levantou a mão. Falei, senhor amado, justo ele, justo ele. Se eu falar, eram 2 aulas por semana, este menino não abria a boca na minha aula de xadrez. Ele fazia tudo e a gente revezava lá. Fui pro campeonato. Quem que ganhou a medalha? Quando eu voltei com ele, com a medalha no peito, a diretora olhou e falou, não, Jorge, é mentira isso. Eu falei, não é mentira. Depois o pai veio me agradecer. Porque eu despertei nele uma coisa que ele amava e ninguém sabia. Então, ele não era bom de leitura, ele não era bom de matemática, raciocínio lógico, mas como é que ele gostava tanto de xadrez? Ele aprendeu, ele desenvolveu e ele saiu vitorioso. Então, eu acho que isso, como eu te falo, 100% a gente não consegue, mas muito daqueles que passaram por mim, eu acho que tem outra visão. Um sonho para daqui para frente na sua vida. Ai, meu Deus do céu, eu quero morar na praia. Eu queria montar uma pousada na praia e sair caminhar todo dia com os meus hóspedes. Já faço atividade física, já converso de educação física com eles, faço uma pousada fitness. Tem que ter aula de dança, tem que ter zumba. Um último recado para essas crianças que estão te ouvindo. Amores, não desistam, viu? Eu sei que o caminho que vocês vão seguir não é fácil, tá? Não é fácil, às vezes a gente desmotiva. Vocês não podem se deixar abater, entendeu? Dentro da escola, os ambientes são meio pesados, né? Você entra na sala dos professores, é um reclamando do outro e tal. E aí, assim, a gente não pode se deixar abater. Sempre que você entrar na sala de aula, olha no olho da criança. Ela não é um número, ela é alguém que está ali. E ela vai sugar você no seu melhor. Então, que eles deixem sempre o melhor. Entre com entusiasmo na aula, sabe? Putz, eu briguei com a minha mãe, chutei o cachorro, bati o carro, entrou na sala de aula. Gente, é uma criança que está olhando para você, né? Então, ele não tem culpa de nada. Ele está lá para buscar o seu melhor. Dê o seu melhor com ele. Para essa criança, né? Eu, quando fiz a FEFISA, meu professor de basquete era o Vlamir Marques. Não sei se vocês conhecem ele. Ele é vivo ainda. Tenho ele no Facebook. Ele é um professor apaixonante, gente. Eu não gostava de basquete. Aí ele falou assim para mim. Para mim, não, né? Na sala de aula. Lindas, primeiro dia de aula, você põe a sua melhor roupa, tá? Passa perfume, vai bem bonita e se apresenta para os seus alunos. Porque a primeira impressão é que fica. Sempre sorria para os seus alunos, né? Por pior que você esteja por dentro, nunca deixe ele perceber. Gente, isso, olha, eu já estou me aposentando e eu não esqueço a fala dele, entendeu? Então eu vou mesmo
eu faço questão, né, de mostrar a importância da educação física para eles, né? Chegar chegando, entendeu? Muito obrigado, Georgia. Vocês querem agradecer também a Georgia? Eu vou encerrando a gravação aqui. Obrigada, Georgia. Foi Obrigado, muito Georgia. interessante.